Então, tá cada vez mais impossível entender o que está acontecendo aqui em Sydney. Por que a gente está com esse nível tão alto de contaminação com essa nova variante do Covid? Vamos conversar? Namastê, Brit, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Mas eu tô cheio de dúvidas, como a grande maioria da população aqui da Austrália. Porque de uma hora para outra entramos em lockdown. Aliás, eu já fiz um vídeo, esse que tá aí na tela, onde eu expliquei esse lockdown pra lá de esquisito, onde as pessoas ficam em lockdown, mas os negócios continuam funcionando. Mas cada dia que passa, o bicho tá pegando aqui. Eu tinha falado que era uma média de 10 a 15 casos por dia. Agora tá assim, 29 casos por dia, 30 casos por dia e não para de aumentar. Mas a gente já estava esperando isso, porque como esse vírus, principalmente essa variante, é altamente contagiante, todo mundo que vive na mesma casa de uma pessoa infectada é 100% de certeza que vai pegar o vírus. A gente não sabe se ele é tão terrível como a primeira versão, mas a gente sabe que ele é altamente contagiante. Você respirou perto de uma pessoa que tem esse vírus, você pega. Mas a confusão que está acontecendo aqui em Sydney é a seguinte: como que isso tudo começou? A gente sabe que a Austrália é exemplar no combate aos casos de coronavírus. Aqui a gente ficou meses sem registrar nada. Mas aí acontece de ter um caso aqui, um caso lá, e aí para tudo, coloca aquele distrito ou aquele bairro em lockdown, e a gente acaba fazendo com que tudo volte ao normal. Aliás, a gente ficou com vida normal em Sydney por muitos meses. Mas agora, por causa de uma pessoa, funicou tudo aqui. E é isso que a gente quer entender. Quem é essa pessoa? Não sei como é que funciona no resto do mundo, mas aqui na Austrália a gente chama de paciente zero. É aquela pessoa que faz com que outras pessoas sejam contaminadas. E a pergunta de sempre é: como é que pode ter casos se a gente não tem caso na Austrália? E aí que é uma coisa esquisita, porque claro que a gente tem casos na Austrália. Muitas pessoas acabam sendo repatriadas. Elas voltam para a Austrália depois de esperarem dias, semanas, meses ou até anos. E aí o que acontece? Elas são obrigadas a ficar num hotel em quarentena. E para isso existe todo um esquema de segurança. Existe um carro, uma van, um ônibus especial, eu acho que é mais ônibus, que vai buscar essas pessoas. Além disso, não são simplesmente os passageiros. Tem todas as pessoas que estavam dentro do avião, como comissários de bordo, pilotos, todas essas pessoas. Agora eu não sei por quanto tempo eles ficam em quarentena. Eu não acho que eles ficam em quarentena para sempre. Só que todo mundo é testado. Enfim, vamos voltar para as pessoas que pegam os passageiros que voltam. Existe o motorista, existe uma pessoa que vai ficar na porta do hotel que eles vão chegar, existe uma pessoa do exército que vai tirar as malas dessas pessoas. Então tem um monte de gente em contato com potenciais pessoas infectadas ou com objetos infectados. E essas pessoas precisam fazer testes diários. Eles falam que é o teste da saliva. Só que a gente descobriu que isso é uma coisa que, por mais que seja diário, não é obrigatório. Então, peraí. Olha a falha brutal do governo aqui da Nova Gales do Sul. Como é que você coloca uma pessoa para trabalhar nessa área, mas não testa essa pessoa todos os dias? Quem que é o mais incompetente? A pessoa que está trabalhando ou a pessoa que é responsável por essas regras? Então tá, para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo, porque estamos perdidos sim, eu vou me basear numa matéria de UK, United Kingdom, cujo endereço é dailymail.com.uk. Então tá, ó, tem aqui uma foto distorcida do paciente zero, porque ele sim está com medo pela sua vida, porque as pessoas, você sabe como são na internet, né? As pessoas atacam todo mundo, as pessoas são boçais, as pessoas ameaçam, então tá certo ele de se precaver. Mas o quão certo ele está? Eu não tô aqui para julgá-lo, mas assim, abafa. Primeira coisa, o que a matéria fala é que ele diz que ele não é o paciente zero. Agora, é uma coisa que é esquisita, né? É uma pessoa que não é virologista, que não é médico, que não é cientista, ele é simplesmente motorista. Como é que ele pode afirmar que ele não é o paciente zero? Se o sistema de saúde da Nova Gales do Sul já conseguiu descobrir que tudo começou através dele.
Então você vê que a pessoa também é um pouco sem noção, né? Ele é conhecido como o motorista da limusine de Bondi. Bondi é um bairro super importante aqui de Sydney, onde tem uma das praias mais incríveis e mais bonitas. O que aconteceu? No dia 12, 13 e 14 de junho, ele não estava trabalhando, ou seja, ele não estava trabalhando para uma empresa que é contratada pelo governo para pegar essas pessoas que chegam do aeroporto. Então, ele estava na comunidade, fazendo coisas normais e trabalhando por conta própria. E nesses 3 dias ele não fez o teste diário que ele teria que fazer. E foi aí que começou todo o problema. Porque quando ele voltou ao trabalho no dia 15 de junho, foi testado positivo. E aí, opa, sinal de alerta. Até porque ele havia trabalhado por conta própria nesses 3 dias de folga, onde ele dirigiu uma limusine que foi para uma festa de aniversário que acabou infectando muitas pessoas. E essas pessoas, em contato com outras pessoas, acabaram infectando mais e mais. E aí, hoje está essa coisa sem controle acontecendo aqui em Sydney, todo mundo sendo infectado. Ele foi entrevistado por uma jornalista de um programa chamado A Current Affair, aqui do canal 9 da Austrália. Ele não apareceu, foi entrevista por telefone, onde ele respondeu um monte de perguntas da jornalista. E aí ele disse que, nesse período que ele estava trabalhando por conta própria, ele tomou todas as precauções, ele usou luva, ele usou máscaras, ele higienizou o carro, mas ele não havia feito o teste de Covid que ele teria que fazer. E aí detalhe é, por que esse teste não é obrigatório? Hoje eu estava assistindo uma entrevista de uma das pessoas responsáveis pelo New South Wales Health, que é o sistema de saúde daqui da Nova Gales do Sul, que disse que não entende por que ele não fez o teste. Ora as bolas, porque tem que ser obrigatório, não é uma coisa um tanto quanto simples. Se você trabalha para isso, como é que você não é testado? Você tem que ficar dependendo da boa vontade da pessoa de fazer isso? Olha que coisa mais incompetente, olha que coisa mais impensada. E pior ainda, vamos parar para pensar também no lado da pessoa que está pouco se lixando pro que está acontecendo. O cara tem esse trabalho, ele sabe que ele precisa fazer o teste, que não é obrigatório, e ele está ao luxo de não fazer por 3 dias porque ele não está trabalhando. Então, olha a falta de compromisso, olha a falta de respeito com a vida. E ele fala, ou seja, ele falou na entrevista para a repórter, que ele pensa sim na comunidade, por isso que ele usa todos os aparatos que tem que usar. Mas não faz o teste. Tá vendo como uma pessoa fala uma coisa e faz outra? É uma coisa tão sem noção. Ah, uma coisa que é interessante, ele diz que ele não pegou, como eu estava falando no começo, né? Você sabe que eu sou confuso, que ele não pegou o caso através desse trabalho que ele faz de transporte das pessoas no aeroporto. Que ele sentou do lado de uma pessoa que estava tossindo e estava com o nariz escorrendo num dos cafés e que ele ficou incomodado com isso. E que ele tem certeza que ele pegou dessa pessoa. Mas aí eu tenho vontade de falar para essa figura, para esse paciente zero, que é um tosco, né? O fato de você sentar do lado de uma pessoa que está tossindo e com o nariz escorrendo não significa que a pessoa tenha Covid, significa que a pessoa tenha gripe. Eu, por exemplo, estou tossindo, estou com gripe, fiz o teste do Covid e não tenho Covid. Então você está vendo como a pessoa é um pouco tanto quanto relaxada, é um tanto quanto confusa, é um tanto quanto irresponsável? Então, ó, como você consegue ver, a polícia aqui da Nova Gales do Sul começou todo um plano de investigação e não chegou a um resultado final, ou seja, ele não foi culpado. Até porque, por mais que ele não tenha feito o teste do Covid nos dias de folga, isso não era uma coisa obrigatória. Então, como é que pode culpá-lo por uma coisa que ele não fez de errado? Ele teria que ter consciência, mas se isso não é obrigatório, agora precisam mudar isso, não é? Também foi perguntado a ele se ele já estava vacinado, e ele disse que não. Por ele ter mais de 60 anos, a única opção que ele teria seria a da vacina da AstraZeneca. Ele disse que, por ter problemas na família de gente com coagulação no sangue, ele ficou com medo de tomar essa vacina. Se é verdade, a gente não sabe, a gente tem que só se basear na palavra dele. Aí, perguntas que eu faço. Primeiro, como é que o governo aceita uma pessoa que não tomou a vacina para trabalhar com algo que é tão contagioso e com algo de tamanha responsabilidade que pode destruir todo um plano de governo? Eu sei que a vacina não é obrigatória, mas não faz sentido você colocar uma pessoa que não é vacinada para fazer esse tipo de trabalho. É uma questão de pensar que 2 mais 2 é igual a 4. Ou eu tô ficando louco? Se eu tenho a possibilidade de colocar um motorista que é totalmente vacinado para fazer um trabalho que talvez tenha contato com pessoas que têm o vírus,
e outra pessoa que não é vacinada, que pode pegar com muito mais facilidade, quem é que eu vou escolher? Aí eu sei que vai ter um monte de gente falando, mas a gente não pode discriminar a pessoa por tomar vacina ou não. Concordo, mas eu também acho que a gente precisa parar para pensar. Isso aqui é de alto risco. Pessoas que têm alto risco e que podem fazer com que isso vire uma catástrofe, precisa sim ser vacinada. Ou então não contrata essa pessoa, simples assim. Pega outra pessoa. Então, olha só quanta falha. Falha dele, porque ele não quis ser vacinado, por ter medo, e falha do governo, que mesmo assim continua com um motorista como esse. E aí outra pergunta que eu faço, tá bom, se ele é tão maravilhoso, se ele é tão essencial, se o governo precisa realmente dessa empresa que tem esse funcionário, por que não deram uma nova opção? Tudo bem que a Pfizer é uma vacina que não está disponível ainda para essas pessoas com mais de 50 anos. Mas se o trabalho dele é essencial, por que não existe essa possibilidade? Você vê quantos erros e mais erros do governo daqui? É outra pergunta que a gente se faz agora. Eu não sei se eu vou estar falando uma besteira, mas se esse vírus a gente pega pelo ar, não precisa mais ter contato, isso não significa então que essa quarentena, que colocar as pessoas 14 dias em lockdown, não vai resolver? Olha aí, mais uma vez, posso estar errado, mas se essas pessoas estão trancadas num quarto e estão dividindo o ar que vem através do ar-condicionado, esse ar vai para outro quarto. Ou eu tô ficando maluco? Eu não sei, eu não entendo nada disso. Mas tá vendo como a gente tem que repensar nesse sistema de quarentena? Ó, essa aí é a foto, o que você tá vendo aí é a foto da repórter que conseguiu conversar com o paciente zero. Ela também não estava se sentindo bem, ela está de quarentena, mas ela não teve nenhum contato com ele. E ela estava falando com a apresentadora do programa Current Affair, que eu te falei, onde eles estavam explicando como é que isso tudo começou. Então, o que eles dizem aqui, ele disse para a repórter que ele sim, ele é preocupado com a Covid, com essa coisa lá toda. Tá bom, né? Imagina se não fosse, mas isso é minha opinião. E que ele sempre conversa com o médico dele. E a única conversa é, não tem o que fazer, já que você não quer tomar AstraZeneca, não toma. Olha que estranho. Olha só, ele disse que ele não recebeu nenhum tipo de pressão e também nenhum tipo de encorajamento para tomar a vacina. Foi questionado se ele é contra a vacina, ele disse que não, mas que ele quer tomar a da Pfizer. Olha, eu acho isso uma falta de sacanagem. Vamos parar para pensar por quê? A gente não tem o direito e a gente não pode se dar o luxo nesse momento de escolher a vacina que vai tomar. A da AstraZeneca pode dar problema. Sim, pode dar problema. É uma coisa que a gente tem que ter preocupação sim, mas pode tratar. Agora, o que acontece com o vírus do corona? Quantas pessoas morrem por causa disso? Olha só o caos que está a cidade de Sydney nesse momento. Ó, aqui tem uma foto, ele diz que ele pegou o Covid desse café. Né? Aqui tem uma foto dele bastante distorcida. Agora, mais uma vez, é muito fácil não assumir a culpa dos seus atos. Eu não acho que ele seja o único culpado, tanto que ele nem foi multado. É uma sucessão de erros em cima de erros. Mas ele sim, como uma pessoa que trabalha com isso, deveria ser um pouco mais consciente e ter feito o teste nesses dias e não ter trabalhado por fora. Então, ó, vamos um pouquinho mais fundo aí nessa palhaçada toda. Se ele diz que não pegou o vírus quando ele estava transportando passageiros do aeroporto e ele diz que pegou de uma pessoa que estava tossindo próximo a ele, por que depois ele foi trabalhar, carregando um monte de gente para uma festa de aniversário? Tá vendo como uma pessoa é irresponsável? Aqui você vê uma foto dessa senhora de verde, que é a nossa governadora. A senhora de azul é uma das pessoas que trabalham no sistema de saúde do governo daqui. Essa foto é uma fila de pessoas esperando dentro do carro para fazerem os testes, porque muita gente está fazendo os testes diariamente. A gente está com uma média de mais de 40 mil testes por dia, só aqui na região metropolitana de Sydney, o que é muito bom. Fotos de pessoas que trabalham com transporte, você pode ver que todos de máscara. Enfim, um monte de coisa. Tem aqui um vídeo da nossa governadora onde ela fala que ela está extremamente chateada e frustrada sobre a situação do motorista da limusine. Everybody in New South Wales who works in our systems know their obligations, and we certainly look forward to providing certainty around what occurred in this situation. I'm as upset as anybody and frustrated as much as anybody. Enfim, nesse vídeo ela fala que as pessoas sabem quais são as suas obrigações, né? Que elas têm que tomar vacina, que elas têm que fazer precauções, têm que fazer um monte de coisa. E aí ela fala que sim, que ela ficou muito chateada com isso tudo que está acontecendo. E eu vou deixar aqui embaixo
a entrevista que aconteceu nesse programa Current Affair com a repórter que conversou com o paciente número 0. É tudo em inglês. Então, se você entender inglês, você vai ver que, né, não existe explicação para esse problema todo. Agora, outra coisa que eu acho muito esquisita é como a mídia aqui na Austrália não fala muito sobre isso. Hoje eu vi uma entrevista de alguém dessa parte de saúde da Nova Gales do Sul. Ela foi abordada sobre isso. Por que uma pessoa que trabalha com isso não é obrigada a tomar vacina e não é obrigada a fazer o teste diário? E você vê que a pessoa responde sem responder. É uma coisa meio quiabo. E você não vê a mídia tocando muito nesse assunto. A mídia que só fala assim, lockdown, estamos fechados, mas não se fala diariamente o que aconteceu, o que deu errado. É uma coisa muito esquisita. Por que a mídia não vai a fundo nisso? Por que a mídia acoberta? Claro que você vê uma coisa ou outra, como esse programa de televisão, mas é um no meio de 1 milhão que fala alguma coisa, então a gente está sempre perdido. Então isso que eu estou fazendo aqui contigo é algo que a mídia teria que estar fazendo. Como começou? Por que começou? De quem foi a falha? Quem está errado? Como melhorar? O que a gente pode fazer a partir de agora? Isso não se fala, então por isso que as pessoas acabam sempre no meio desse pardieiro. É uma coisa muito esquisita. Eu acho que a nossa governadora ela é muito boa sim, mas ela demorou muito para colocar a cidade em lockdown. Aliás, pessoas que são especializadas em toda essa área de epidemia, cientistas, estão falando a mesma coisa. O estado de Victoria, quando teve caso de explosão, colocou a cidade em lockdown no mesmo momento. E mesmo assim, eles ficaram em lockdown por mais de 1 mês. Eu estou falando do último caso que aconteceu lá, não estou falando nem dos anteriores a isso, que ficaram meses em lockdown. Nossa, eu estou resfriado, tá? Por isso essa voz de taquara rachada. Estamos em lockdown por 2 semanas. A Premier, a nossa governadora, fala que em 7 dias ela vai ver o que vai acontecer e que se os casos abaixarem, ela vai dar uma relaxada nisso. Duvideodó. A não ser que aconteça um milagre, e eu espero estar muito errado quando eu falo duvideodó. Eu acho que a gente vai ficar mais que 2 semanas. Porque não para de aumentar. É cada dia mais e mais e mais casos. Enfim, é isso que está acontecendo. Uma falta total de preparo. Por mais que a nossa governadora seja incrível, ela pisou na bola nesse sentido. A equipe dela pisou mais ainda na bola. Não consigo entender obrigações que não são obrigatórias, que não são compulsórias. Não consigo entender. É aquela coisa assim, né? Vou dar um exemplo bem besta, mas bem besta mesmo. Ó, você pode pular de paraquedas, mas você não precisa estar usando nenhum paraquedas, tá? Você usa se você quiser. Eu sei que eu estou sendo extremista, mas não parece uma coisa desse estilo? Muito estranho, muito esquisito. É mais uma vez, é aquela coisa assim que a gente fala, né? Sempre quando a gente está na mão de um ou outro que é um tanto quanto irresponsável ou incompetente, essas coisas acontecem. É normal. E eu sei que é difícil eu falar isso, porque a Austrália foi um exemplo sim no combate, né, essa epidemia, mas olha que falha grave. E só para terminar, estamos num nível tão baixo de vacinação, aqui o governo demorou tanto para começar isso, que olha só o que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu já tomei minha 2ª dose, já tem mais de 2 semanas e estou no meio de um lockdown. Eu sei que se eu pegar esse vírus, por estar vacinado, eu estou protegido de não ter sintomas pesados. Talvez tenha um sintoma muito leve. Fica aquela coisa, você está vacinado e no final das contas é a mesma coisa que nada, porque a grande maioria da população não está. Então é difícil lidar com uma situação como essa. E se está assim, aqui na Austrália, que é um exemplo no combate ao Covid, imagine então no resto do Brasil. Olha, é isso. Então você já sabe por que a gente entrou nessa situação caótica. E agora se vai melhorar? Não sei, só nos resta fé. Mas eu vou estar sempre te mantendo informado, tá? Sempre dá uma passada no meu Instagram, se você tiver a possibilidade, porque lá eu sempre coloco alguma coisa no Stories para te deixar atualizado. Não só referente a esse assunto, mas a qualquer coisa. E é isso. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco nesse canal. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau.